Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Fábio, sou professor do Departamento de Economia e Relações Internacionais da UFSC e hoje estou aqui a convite da equipe da Revista Avante para falar um pouco sobre direito e economia. Há especial interesse dos estudantes de direito em compreender melhor a relação entre direito e economia. Então, a minha fala hoje ela explora essa relação, procurando também indicar a importância do diálogo construtivo entre esses dois campos de saber e apontar caminhos investigativos para jovens pesquisadores. E no final, explorar um pouco alguns desafios contemporâneos e mostrar em que medida o direito e a economia, trabalhando juntos, podem se constituir uma poderosa tecnologia social, certo? Então, quando se fala da relação entre direito e economia, ela é tão antiga quanto a vida em comunidade, certo? E para compreender essa relação, a gente precisa de algumas definições básicas. Primeiro, vamos supor temporariamente que o direito consiste em uma técnica social que visa sistematizar um conjunto de regras que tem por objetivo regular o comportamento entre indivíduos. E por outro lado, vamos supor então que a economia se refere àquela dimensão, né, ou aquela capacidade humana em transformar seu meio, ao se apropriar da natureza, para produzir e distribuir os meios de vida necessários à existência dos indivíduos em comunidade. Então, a partir dessas duas definições, a gente pode dizer que direito e economia se referem a duas dimensões distintas, porém complementares da vida social, que é a dimensão da produção das normas consideradas socialmente justas, de um lado, e a produção e gestão da riqueza, de outro. Então, atualmente, quando se fala em justiça ou riqueza, eficiência, a busca da eficiência, né, geralmente se refere à realização daquele ideal europeu de sociedade, né, o ideal moderno de sociedade, onde justa seria aquela comunidade em que os indivíduos não se encontrariam, vamos dizer assim, sujeitos a qualquer mecanismo de opressão, sendo livres, portanto, para instituir uma ordem social a partir de uma determinada ética secular. Este debate, muito marcante nos séculos XVII e XVIII na filosofia política clássica, se apresentou como problemática da instituição e da regulação social, ou, mais precisamente, como a problemática da transição do estado de natureza para a sociedade civil. Então, durante o antigo regime, as instituições de uma sociedade aberta, ela envolvia não apenas deslocar a fonte de autoridade social da nobreza e da igreja para toda a coletividade, para todos os membros da comunidade, como também tinha por objetivo criar aquelas instituições que fossem capazes de encaminhar de maneira pacífica toda a pluralidade de interesses divergentes. Então, o debate do Hobbes, Locke, Rousseau, todos eles ali acreditavam em grande medida que a partir da dimensão política da vida, né, com base no ordenamento jurídico racional, seria possível fazer convergir esses interesses privados em direção ao interesse público. A verdade é que as guerras civis e interestatais, elas revelaram a incapacidade da política em promover a harmonia social. É deste ponto de vista que a gente então pode estabelecer um diálogo com a economia política clássica e, sobretudo, começar a considerar as contribuições em especial de Adam Smith. Certo? O Smith, considerado o pai da ciência econômica, né, ele acreditava que o fundamento do pacto social deveria ser as necessidades materiais, ao invés do desejo de conservação da vida, como pressupunha Hobbes, ou da conservação da propriedade, como pressupunha Locke, ou da conservação da liberdade, como pressupunha, por exemplo, o Rousseau. Né? Em sua visão, isso permitiria, né, articular os interesses a partir das necessidades, permitiria um tipo de integração social em que a regulação da sociedade se daria através de um mecanismo impessoal de dominação, chamado mercado. Tá certo? Então, o mercado, na visão de Smith, seria capaz de coordenar de maneira pacífica as deliberações pessoais, estimulando não só o aperfeiçoamento do talento individual, né, portanto, promovendo o aprofundamento da divisão do trabalho e os ganhos de produtividade decorrentes dessa especialização, mas, sobretudo, também por retribuir os esforços individuais de maneira mais equitativa.
Então, o Smith, ao propor o mercado como um mecanismo de regulação social, ele acabou oferecendo uma resposta viável para o problema tanto da paz civil como da paz entre as nações, ao dissolver o conceito de guerra no conceito de concorrência. Então, isso não significa que para ele o político não era importante. Não, ao contrário, tá certo? Era economia e política juntos para definir um ordenamento social, né, onde os indivíduos pudessem exercer a sua liberdade privada, tá certo? Essa que é a ideia central, vamos dizer assim, da contribuição do Smith. Então, o diálogo entre direito e economia, ele é relevante porque ele expressa, de certa forma, de maneira bastante nítida, os limites estruturais dessas sociedades modernas. Por exemplo, aqueles que prometem o reino da liberdade através do aprofundamento da economia de mercado, eles dependem do sistema jurídico para exercer a dominação social e muitas vezes como contra-mercado, gozando do privilégio do monopólio ou extraindo vantagens das múltiplas formas de desigualdades inerentes à própria condição humana, né? Por outro lado, aqueles que não se sentem à vontade, né, com a modernidade da liberdade ou com a modernidade tecnológica, recorrem ao direito de inclusão para o quê? Promover um horizonte de expectativa pacífico, não autoritário, mais igualitário, mais integrado à natureza, né? Então, se a gente coloca essas duas posições, né, essas duas perspectivas, à luz da problemática da instituição e da regulação social, isso faz com que a tensão entre meios e fins emerja como uma escolha histórica, né, entre reformar o modo de vida contemporâneo e rejeitá-lo. Então, no primeiro caso, elevar a eficiência da norma corresponde a aprofundar e aperfeiçoar a economia de mercado como esse mecanismo impessoal de regulação social, né, expondo ainda mais os indivíduos à lei do valor. Ou, no segundo caso, significa propor novas normas mais inclusivas que visam equacionar essas injustiças sociais e ambientais, que em alguma medida reabre toda a discussão em torno dos fundamentos do Pacto Social Contemporâneo, em especial sobre as formas de organização de poder e a capacidade dos Estados nacionais seguirem internalizando os custos da modernização capitalista, certo? Então, independente da escolha que cada um tome para si, né, a favor ou contra a modernidade capitalista, é muito perceptível que a mudança é inevitável. E nesse sentido, se as mudanças são inevitáveis, as problemáticas e os caminhos de pesquisa dependem da percepção de justiça e de riqueza compartilhada pelos sujeitos do conhecimento, face às alternativas históricas que se apresentam diante desses sujeitos. Então, no campo dos defensores da modernidade tecnológica e da modernidade da liberdade, que majoritariamente se expressa no paradigma neoclássico das ciências econômicas e em alguns de seus críticos, né, as problemáticas de pesquisa concentram-se majoritariamente no efeito da norma sobre o bem-estar social, sobre o ótimo de Pareto. O que isso quer dizer? Né? Que a gente tem uma condição de bem-estar quando a disposição, o ganho de bem-estar, né, a melhoria da condição de um indivíduo, ele não prejudica em perda da condição de outro indivíduo, certo? Então, aí, um caminho de pesquisa é verificar até que ponto as normas existentes ou as normas que são editadas para impor algum tipo de valor, ela altera as disposições individuais, resultando em inequidades, tá certo? Então, altera gerando ineficiências. Outra linha de pesquisa, ela reconhece a falácia da capacidade autorregulatória dos mercados e investiga aí como aplicar a norma para corrigir as injustiças que, de certa forma, tendem a afastar a sociedade de um suposto bem-estar social. Então, dentro disso, ainda há, dentro deste paradigma, né, há também uma terceira linha de pesquisa que investiga como as normas estruturam arranjos institucionais sobre os quais se apoiam contratos e mercados. E aí, dentro desse contexto, né, uma preocupação seria, por exemplo, qual a constituição ideal para fazer convergir os interesses privados e públicos, né? Ou o outro seria até que ponto os sistemas legais promovem ou restringem a empatia e a adaptabilidade necessária ao jogo dinâmico de sociedades competitivas, né? Então, você vai tendo aí conjunto de frentes de trabalho bastante relevantes para a continuidade da norma, do status social que a gente vive hoje. Então, e ainda há uma quarta possibilidade de pesquisa que se refere à evolução
da própria norma como resultado das transformações da economia de mercado, tanto no sentido de explorar as oportunidades de ganhos, por exemplo, derivadas das economias de escala, que é a questão dos monopólios naturais, quanto de restringir o poder discricionário de atores relevantes, como governos e grandes empresas. Enfim, há ainda os temas do retrocesso da norma e do aprendizado social da norma. Em todos esses casos, embora a pesquisa econômica tenha algo a dizer, ela também não está apta a avaliar, por exemplo, se o nascimento das normas intrinsecamente valorativas, que por sua vez refletem o fundamento moral da sociedade, né? Aqui é um campo onde a pesquisa em direito tem muito a ensinar aos economistas sobre os determinantes das normas, né? Em especial sobre aqueles aspectos que escapam à racionalidade instrumental que ordena a economia de mercado como esse mecanismo impessoal de dominação, tá certo? Então esse é o grupo dos que são favoráveis ao estado, digamos assim, à realização do ideal moderno. Por outro lado, as problemáticas de pesquisa em direito e economia que levam adiante a crítica do estado do mundo contemporâneo, elas se apresentam de maneira difusa e tentam sempre, em geral, né, acabam privilegiando os estudos sobre as desigualdades. O que isso implica? Né? Isso implica que eles acabam revelando um conjunto de injustiças estruturais, como racismo, sexismo, xenofobia, dentre outros, né? que são importantes para a discussão contemporânea, porque reabre toda a problemática da instituição social. E aí aqui o caminho da pesquisa, na verdade, envolveria o estabelecimento de um programa de pesquisa antissistêmico, vamos dizer assim. E por esse caminho, a gente teria pelo menos 5 desafios. Né? Reconhecer que todas as denúncias contra o caráter progressista da modernidade como injustiça, que não encontram soluções estruturais nos quadros da civilização capitalista, né? Então, ter essa clareza. A importância da gente superar a confusão entre a prática profissional e a elaboração teórica presente nas ciências jurídicas no Brasil, ou seja, isso envolveria uma discussão mais profunda de converter a dogmática em domínio científico. Tá certo? Outro desafio é recuperar uma definição substantiva de economia em que o lucro trabalhe para a vida, né, e não a vida a favor do lucro. Ainda a gente pode destacar também que é preciso ampliar o debate sobre o que é bem-estar social, para além da alocação eficiente, incluindo, por exemplo, no mínimo, as concepções multidimensionais do desenvolvimento. E também, sobretudo, e não menos relevante, né, superar esse isolamento do direito em relação às demais ciências sociais. Por que isso, gente? Porque os estudos feministas, os estudos raciais, os estudos orientalistas, os estudos ambientalistas e assim por diante, hoje, eles estão muito presentes nos diferentes domínios científicos. E nos seus respectivos domínios científicos, eles abrem inúmeras questões que não encontram lugar de fala, né, na tradição canônica do direito, nem na economia política clássica dos séculos 17 e 18, que basicamente definem boa parte dos nossos arranjos institucionais que a gente tem presente hoje. Né? E o pensamento social do século XIX também se revelou bastante frustrante. Por quê? Porque as ciências sociais, né, na busca pela verdade, elas acabaram se distanciando da discussão sobre o bom e o belo e, de certa forma, acabaram reafirmando aquele eurocentrismo iluminista ao pressupor um tipo de indivíduo racional que não é capaz, né, de lidar com a diversidade humana e muito menos de se integrar de maneira, né, construtiva com a natureza. Então, quando um não europeu procura resistir, né, ou procurou resistir à incorporação voluntária à civilização capitalista, ele frequentemente era forçado a um violento processo de assimilação cultural em nome do progresso e do desenvolvimento. Então, nesse caminho de pesquisa, num caminho crítico, o diálogo construtivo entre direito e economia requer a superação do véu que encobre, né, vamos dizer assim, os povos excluídos, sejam aqueles que não possuem oportunidade dentro das desigualdades do sistema social atual, seja aqueles que rejeitam o modo de vida capitalista e exigem o direito de se manter resguardados em seus territórios à margem, vamos dizer assim, da economia de mercado, por exemplo, a questão indígena. Né? Então, independente do caminho, né, que cada pesquisador pode enfrentar,
da afirmação ou da negação da modernidade capitalista, a tarefa, de fato, ela é imensa e requer, sem dúvida, um esforço coletivo de reflexão, né? Porque, para as pessoas que querem se dedicar a essa tarefa, eu acho que, em primeiro lugar, é preciso reestabelecer e expandir esse elo perdido entre o direito e a crítica da economia política clássica à luz dos desafios contemporâneos, certo? Isso envolve, basicamente, superar as distintas formas de preconceito que constituem os sistemas normativos vigentes, certo? E que, de certa forma, acaba superando essas sociedades hierárquicas. E desse ponto de vista, é uma atitude que requer, né, do sujeito do conhecimento muita coragem e, sobretudo, prudência. Uma outra observação que eu faria é que é preciso também reconhecer as profecias não cumpridas, né, da modernidade como limites estruturais do próprio modo de vida capitalista, em promover uma vida digna para todos. Esse reconhecimento só será possível quando se colocar em perspectiva os dilemas, né? Liberdade e alienação, igualdade e exploração, fraternidade e violência, né? A busca da subjetivação da dominação proposta pelo neoliberalismo como saída da crise contemporânea tem levado, na prática, à escalada da violência, da intolerância e a um capitalismo cada vez mais vigilante, né? Então, essa ideia do there is no alternative não é o único caminho, certo? E desse ponto de vista, as liberdades individuais como conquistas históricas da humanidade contra as diferentes formas de opressão e o mercado como um mecanismo de coordenação da livre iniciativa, quando não encapsulados pelo capitalismo, se revelaram, né, historicamente, poderosos instrumentos contra monopólios sociais. E é muito difícil imaginar um futuro em que as liberdades instrumentais e os mercados não estarão presentes, tá certo? Então, como reconstruir o controle social sobre a vida econômica, né, dissociados pela Revolução Industrial e Francesa, sem retornar a regimes de governo totalitários, é um dos grandes desafios postos ao direito e à economia, tá certo? Então, pensar novas formas de integração solidárias, não competitivas, que preservem as conquistas das liberdades e, ao mesmo tempo, restabeleçam uma nova relação harmônica entre homem, máquina e natureza, requer novos sujeitos, novos normativos, que não sejam a projeção desse universalismo europeu. Então, em alguma medida, decolonizar as ciências jurídicas e as ciências econômicas se faz hoje um passo, vamos dizer assim, necessário. E, nesse sentido, eu recomendaria para vocês 3 leituras. Um livrinho chamado Abrir as Ciências Sociais, organizado pelo sociólogo Emanuel Wallenstein, que traz uma discussão epistemológica sobre os fundamentos das ciências para o século XXI, para repensar a característica da vida econômica a partir de uma dimensão mais substantiva. Eu recomendaria a leitura do livro A Subsistência do Homem, Ensaios Correlatos, de Cal Polanyi. E, por fim, para discutir como toda essa filosofia política europeia que embasa os sistemas normativos de hoje, ele encobre um conjunto de seres que foram super importantes para o desenvolvimento da humanidade e que têm algo a dizer para reencontrar esse equilíbrio com a natureza, eu recomendaria a leitura do livro A Política da Libertação, de Henrique Dussel, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Se precisarem de alguma coisa, é só falar comigo. Até mais. Tchau, tchau. Olá, me chamo Vicente, sou estudante de Economia na UFSC e eu vim compartilhar um pouco para vocês da minha experiência enquanto pesquisador de iniciação científica e para fomentar, de certa forma, a pesquisa nessa interface entre direito e economia. Bom, a Universidade Brasileira e a pesquisa em particular são miseráveis não apenas por causa da falta de incentivos quantitativos que ela recebe, né? A gente sabe como muitas vezes é difícil encontrar uma bolsa e como elas tendem a pagar mal, mas também por causa de aspectos qualitativos. Muitas vezes as pesquisas tendem a se orientar às disciplinas específicas em que os projetos foram criados e com isso ficam alheios aos grandes problemas nacionais. Nesse sentido, eu acredito que eu tive bastante sorte de encontrar um orientador e um projeto de pesquisa que supera essas barreiras. Minha pesquisa se desenvolve no âmbito do Núcleo de Estudos de Economia Catarinense da UFSC, o NECAT, sob orientação do professor Lauro Matei, e o núcleo compreende que não tem como entender os problemas de Santa Catarina
sem entender, né, a conjuntura nacional e as grandes transformações mundiais. Minha pesquisa especificamente se dá sobre o mercado de trabalho em Santa Catarina e naturalmente não tem como entender ele sem entender as grandes transformações do mundo do trabalho. Geralmente quando se tem uma crise, se tem uma ruptura de um padrão de emprego, então essa ruptura que acontece a nível mundial ao longo das últimas décadas e vai transformar em grande medida o mercado de trabalho brasileiro desde a década de 90, quando se tem uma grande desregulamentação do direito do trabalho, se tem flexibilização, né, das jornadas, das relações de trabalho em geral. Isso afeta naturalmente todo o desenvolvimento posterior do mercado de trabalho brasileiro e por consequência catarinense. Então a pesquisa considera esses fatores. Mais recentemente, a gente tem uma nova crise econômica, cuja resposta vai ser um novo ataque, né, aos direitos conquistados pelos trabalhadores e aqueles parcos direitos, né, que restaram no Brasil. Então, nesse sentido também desenvolvemos pesquisas sobre os impactos da reforma trabalhista em Santa Catarina, demonstrando que ela não entregou claramente e nem teria como aquilo que prometeu de diminuição do desemprego e da informalidade, mas conviveu com o aumento desses fenômenos e isso somente serviu de fato para baratear os custos com a força de trabalho. Mais recentemente, da mesma forma, desenvolvemos pesquisas sobre os impactos da pandemia, o que também tem grandes implicações do ponto de vista do direito, tendo em vista a série de medidas provisórias que foram adotadas nesse sentido, a MP 927, a MP 936, né, que incentivaram as negociações individuais, introduziram, por exemplo, o teletrabalho, e agora a questão que está posta é ver quais são os delineamentos que vão se dar nesse sentido, quanto às relações trabalhistas que estão postas no Brasil. Isso tanto do ponto de vista do trabalho remoto, que é uma realidade que parece que veio para ficar em muitos setores, quanto às novas formas, né, de trabalho por aplicativos e uma outra série de relações que estão crescendo no Brasil. E, de fato, essa conjuntura que a gente está vivendo e vai continuar a viver nos próximos anos coloca uma série de questões que tem que ser abordadas com muita atenção e muito afinco intelectual pelos estudantes, tanto da área da economia quanto do direito.